Graça e paz, amados. Deus vos abençoe poderosamente. A palavra que cura tem trazido mensagens edificantes. As parábolas de Jesus são ensinos que nos facilitam aprendermos melhor o que Jesus quis que nós tivéssemos em nossas mentes, em nossos corações. As parábolas de Jesus foram ensinos e alertas, principalmente nestes tempos difíceis em que estamos enfrentando. Amados, hoje a parábola de Jesus fala sobre os falsos profetas. E Jesus, ao falar sobre os falsos profetas, ele fez uma ilustração sobre a árvore e seus frutos. Para melhor entendimento, eu convido os amados a lerem o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 16 ao 20, para melhor entendimento. Amados, Jesus disse para os seus discípulos e para nós também: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Amados, iniquidade é o pecado. E quem tem a prática da iniquidade é sobre o pecado. O pecado já gerou neles uma falta de temor, que eles já não se incomodam em viverem uma vida pecando. Amados, então, nesses últimos dias, temos que ficarmos vigilantes. Esta parábola faz um alerta. Volto a dizer-vos sobre os falsos profetas. Amados, as heresias e apostasias estão crescendo. É preciso termos o discernir de Deus para identificarmos os falsos profetas. Heresia é tudo aquilo que distorce as verdades das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Se não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, facilmente seremos confundidos. Apostasia é quando deixamos de crer no único Deus e Senhor e abandonamos a genuína fé num Deus vivo. Jesus descreve os falsos profetas como lobos em pele de ovelhas e nos lembram de que os falsos mestres parecem profetas verdadeiros e que a mensagem deles podem ser bastante convincente. Nós o identificamos como falsos profetas se observarmos os seus frutos. A palavra de Deus fala que não basta só falar, nós temos que sermos praticantes. Jesus disse nesta parábola: pelos seus frutos os conhecereis.
Alguns frutos dos falsos mestres são mencionados no Novo Testamento. Prestem atenção, amados. 1. Discussões. Estes falsos mestres ensinam falsas doutrinas, doutrina quer dizer ensinos. Fábulas, que são mentiras, e genealogias, que são o que perpetua uma geração. As genealogias deles são sem fim, provocando discussões do que o serviço de Deus na fé. Leiam 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículos do 3 ao 4. Estão entendendo, amados? Eles, com falso ensino, provocam ali discussões, amado. 2. A divisão são os que ensinam outra doutrina. Não concorda com as palavras do nosso mestre, o nosso Senhor Jesus. Então, esse daí são aqueles que provocam divisões. Eles ensinam outra doutrina e não concorda com a verdade da palavra de Deus, amados. A palavra de Deus fala que pela verdade só a verdade. Leiam 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 4. Terceira coisa para a gente identificar o falso mestre. Perversão de fé. O que é perversão? O que contraria as leis da natureza e da vida moral. Eles perturbam a função normal. São devassos e corruptos. A linguagem deles corrói como câncer. Se desviam da verdade, pervertendo a fé de alguns. Amados, temos que ter o firme fundamento de Deus, que permanece. 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo do 17 ao 19. 4. A quarta identificação para a gente conhecer o falso mestre é a autodestruição por heresias. Já falei sobre heresias. É algo que parece que é verdade, mas não é verdade. Haverá entre nós falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras ao ponto de semearem e renegarem o soberano Senhor. E muitos seguirão suas práticas libertinas. Leiam 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por nós. Senhor, eu glorifico o teu nome. Junto com os amados, eu oro neste momento para que tu nos guardes dos falsos mestres. Senhor, eu peço agora, em nome de Jesus, que tu nos dê um espírito de discernimento. Eu oro, Pai, para que cada amado te peça esse espírito de discernir, para que identificamos quem são os falsos profetas. Senhor, e que junto com este dom de discernir venha também o dom da sensibilidade. Nós temos que sermos sensíveis quando se fala a verdade ou se é uma falsidade de mentira. Senhor, nos livra das divisões, das contendas, das heresias, das apostasias. Senhor, tem misericórdia de nós, não deixa que a gente apostate da fé, que a gente abandone a fé genuína em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos dê prudência. Senhor, que nós possamos observarmos. Não é um muito falar, não é ter uma boa oratória que envolve, não. Que cada amado observe o fruto de quem traz a palavra de Deus para eles. Que cada amado observe a conduta para verem se são falsos mestres ou não. Eu te peço, Senhor, que tu tenhas misericórdia. Se algum amado está no engano, caíram na mentira, nas lábias dos falsos profetas. Eu te peço agora, Senhor,
que tu perdoe cada amado. E que o amado que esteja me ouvindo agora, se caíram nesta mentira, que peçam perdão a Deus, volte enquanto é tempo, para a verdade das Sagradas Escrituras. Porque os nossos próprios frutos também estão sendo vistos por Deus. Eu peço, Senhor, uma bênção para cada amado, nos fortaleça. Senhor, porque os tempos são difíceis. Tem muita mentira, tem muito escândalo, tem muita pedra de tropeço. Mas eu falo para cada amado, em nome de Jesus, amados, olhem para Jesus. Está escrito na Sagrada Escritura, olhem para mim e sereis iluminados. Amados, não olhem para os homens. Não olhem. Olhem para Jesus. Olhando para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Senhor, por esta intercessão. Em nome de Jesus, amém. Amados, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que a mensagem chegue até vós. Curtam, compartilhem, sejamos um semeador da palavra de Deus. Me ajudem, amados, me ajudem no meu ministério da palavra que cura. Pessoas estão precisando serem despertadas. Pessoas estão precisando saírem do engano, que caíram por acreditarem nos ensinos diabólicos dos falsos profetas. Que Deus os abençoe poderosamente, grandemente. Amém.